Amém. Boa noite com Jesus. Que nosso Deus acrescente suas bênçãos a cada um de nós. Nós já estamos de pé, nós vamos ler as Escrituras que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 7, e nós vamos ler o 5 até o 11. Noé e sua família entram na arca. Esse é o título da nossa leitura. Gênesis capítulo 7, do 5 ao 11. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amém. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós nos reunimos aqui mais uma vez nesta noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor. E se nós estamos aqui, o Senhor está aqui, ó Pai, porque o Senhor habita dentro de cada um de nós, ó Pai. Então, quando nós andamos por essas ruas, nos arrumamos, vindo à igreja, é o próprio Deus em nós, ó Pai. E nós te louvamos com esses hinos tão gloriosos aqui, ó Pai. E agora lemos a sua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, ó Pai. Mais uma vez, fala aos nossos corações, ó Pai, e nos ajude, ó Pai, a sair daqui abençoado, Senhor, a sair daqui liberto, a sair daqui curado, a sair daqui mais animado do que chegamos, ó Pai celestial. Este é o nosso propósito aqui, ó Deus, é de sermos abençoados mais uma vez, ó Pai. Então que o Senhor nos abençoe e acrescente as bênçãos à sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A escritura que nós lemos nesta noite é muito conhecida, que é a história de Noé. Até a tal mais vil criancinha, ela conhece a história de Noé, né? Pois nos livros infantis sempre tem a historinha de Noé, assim como as demais histórias da Bíblia, graças a Deus. Mas cada vez que nós lemos as Escrituras, nós tiramos uma lição diferente dali, né? Graças a Deus. Lição essa que nos edifica e nos ajuda a crescer espiritualmente falando. E nesta noite, a lição que nós tiramos desta passagem onde nós lemos, Noé e sua família entram na arca. A lição que nós tiramos desta passagem é de que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, verso 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então nós vemos que Noé foi obediente à palavra de Deus. E o profeta ele diz assim, um dos princípios da vida chama-se obediência. Obedecer é fazer conforme o Senhor ordenara. E graças a Deus que nós estamos fazendo segundo o Senhor nos ordenara. Nós nos reunimos aqui nesta noite, nós o louvamos através dos louvores, nós estamos aqui no Espírito só, que é de sermos abençoados, né? E Deus vai nos abençoar, tenha certeza disto. E o filho faz conforme as orientações de seus pais. Noé estava seguindo as orientações de Deus. E cada cristão, cada filho e filha de Deus, ele deve seguir sobre as orientações da sua palavra.
E nós estamos vivendo sobre as orientações da palavra de Deus. O cristão vive pela palavra de Deus. E os pais orientam os seus filhos visando sempre aquilo que é melhor para eles. Não é verdade? Os pais orientam os seus filhos visando sempre aquilo que é melhor para ele. E esse é um quadro do que Deus faz para cada um de nós. Deus nos orienta segundo o que é melhor para você, segundo o que é melhor para nós. Então, por isso, nós devemos seguir as orientações de Deus. E é o que Deus faz conosco, diz o profeta. Deus nos orienta através da sua palavra, visando sempre o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Agora, a sua obediência produz bênçãos em toda a sua família. Vê? A sua obediência produz bênçãos em toda a sua família. Toda a família de Noé foi abençoada por causa da obediência de Noé. Ele fez a arca e toda a sua família se ajuntou e entrou na arca e salvou-se as suas vidas por causa da obediência de Noé. Então, se nós queremos levar bênçãos para a nossa família, para os nossos lares, nós devemos obedecer à palavra de Deus. A obediência de Noé trouxe salvação a toda a sua família. Sua obediência, irmã, sua obediência, irmão, leva bênção, gera bênçãos no seu lar e na sua família. Por isso nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Agora, o mundo qual nós vivemos hoje é um mundo de infidelidade. Disso todos nós sabemos e conhecemos. Vivemos em um mundo de infidelidade, onde as pessoas não são fiéis ao seu propósito. Agora, qual é o propósito do cristão? Qual é o seu propósito? Você que nos assiste através da internet, você que tem aceitado o plano de Deus na sua vida, qual é o seu propósito? O mundo é infiel ao seu propósito. E você é fiel ao seu propósito? Você, cristão, filho, filha de Deus, está sendo fiel ao seu propósito? Uma vez que você aceitou o plano de Deus na sua vida, está sendo você fiel ao seu propósito com Deus? Então, graças a Deus que nós estamos fiel a este propósito. Nós temos um propósito, uma aliança com Deus, e nós somos fiéis a ela. Ou não somos? Você é fiel, irmão? Você está sendo fiel ao propósito, àquela aliança que tem feito com Deus? Se você está sendo, então prossiga adiante assim. Porque o mundo está cheio de infidelidade. As pessoas não se respeitam mais. Filhos não são mais obedientes aos pais, né? E às vezes nós falamos de filhos, nós lembramos sempre das nossas crianças, mas isso não recai sobre elas. É sobre nós. Nós somos pais, mas somos filhos também. Aqui tem avós, mas são filhos também. Todos nós estamos na condição de filhos, tanto no terreal como no espiritual. Então isso recai sobre cada um de nós, que somos filhos e filhas de Deus. Está sendo você obediente à palavra de Deus? Fiel ao seu propósito? E o nosso propósito é servir a Deus. O propósito do cristão é servir a Deus, é amar a sua palavra, é amar a sua mensagem. Seja fiel ao seu propósito, irmão. Seja fiel ao seu propósito, irmã. Afinal, o profeta diz, nós temos que ser diferente. Se o mundo é infiel, então seja você fiel. Se o mundo está cheio de infidelidade, então seja você fiel a Deus e a sua palavra.
Faça a diferença, nós somos diferentes. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Tenha fidelidade para com Deus. E não somente para com Ele, né? Para com a sua família, para com o seu lar, para com o seu esposo, para com a sua esposa. Tenha fidelidade para com ele, tenha fidelidade para com ela. Pois quanto você fizer isto, você estará atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas às vezes na terça-feira à noite nós somos cristãos, fiel, cantamos, damos graças a Deus, regozijamos, às sextas, aos domingos, e nos demais dias fracos, arrasados, cheios de pecados, em deleites. E o profeta disse, nós temos que ser fiel ao propósito de servir a Deus, é todos os dias das nossas vidas, é em todas as situações, é aonde você estiver, em todos os lugares, porque há crente somente dentro da igreja. Na igreja eu sou crente, todo mundo é crente na igreja, todo mundo canta, todo mundo glorifica a Deus, mas e lá fora? No seu trabalho, na rua, no colégio, nos eventos que talvez você participa, está sendo você fiel ao propósito de servir a Deus? Lembre-se que você está lá para fazer a diferença. Deus nos escolheu para fazer a diferença. E nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para refletir a santidade de Deus. Então seja fiel ao seu propósito e obedeça a palavra de Deus. Então nós nos perguntamos, olhando para este mundo, né? Onde está a tua fidelidade? Onde está a tua fidelidade, irmãos? Onde está a tua fidelidade para com Deus? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Talvez você pense que o seu pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E o que nós devemos ser então? Nós temos que ser filhos obedientes. Filhos obedientes. Na condições de pais, creio que todos gostariam de ter filhos obedientes. Não é verdade? Os pais, todos gostariam de ter filhos obedientes. É um orgulho. Isso é muito bom, diz o profeta. E quando fala de filhos, nós pensamos nas crianças, como se fosse somente para eles. E não é assim, é para nós todos. Nós temos que ser filhos obedientes, a qual Deus se orgulha de cada um de nós. Não gostaria de você de ser um orgulho para Deus? A qual Deus pudesse olhar e dizer, aquele filho, eu me orgulho dele. Que orgulho daquele filho que eu tenho ali na terra. Que coisa maravilhosa. E nós estamos aqui na condição de filhos de Deus. E cada um de nós devemos obediências a Ele. Lucas capítulo 5, quando Pedro lançou a rede ali, e tantos outros, né? Tem apenas essa escritura citada aqui. Mas quantos deram ouvidos aos mandados de Deus, às orientações de Deus? Nessa escritura aqui ele fala de Pedro, lance as redes, Pedro. Mas Senhor, nós já tentamos, lance-a novamente, Pedro. E ele lançou, e não somente Pedro foi abençoado, mas todos foram abençoados. Então é assim, irmão, conosco, com a igreja, quando nós fazemos a vontade de Deus e obedecemos a sua palavra, todos nós somos abençoados. É uma conjunção, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então isso atrai as bênçãos para todos, para toda a igreja. O ministério é abençoado, a igreja é abençoado. É uma conjunção, é um conjunto. Afinal de contas, todos nós somos um em Cristo Jesus.
E a obediência, o profeta disse que é uma virtude que devemos ter, ou que precisamos ter. Devemos ter obediência e precisamos ter obediência. O cristão, ele tem que ser obediente. Se você não tem, você precisa ter. Se você não é obediente, você precisa ser obediente de hoje adiante, para que assim você possa ser abençoado. Talvez é por isso que você não é tão abençoado, que às vezes vem aflições na sua vida, problemas, dificuldades, é porque você não está sendo obediente como deveria. E nós temos que obedecer a Deus, diz o profeta. E ele diz aqui, 3 coisas difíceis na vida de um cristão. É obedecer, renunciar e perdoar. Renunciar, porque muitos não querem renunciar. Querem um pouquinho da igreja e um pouquinho do mundo. Um pouquinho da palavra e um pouquinho dos credos e coisas assim. Um pouquinho da mensagem, um pouquinho da denominação. E o profeta diz, não é assim. Nós temos que renunciar às coisas. Vê você isto? E a segunda coisa é obedecer. Todos nós, quando nós nascemos na desobediência. Todos nós. A nossa própria natureza já vem em querer desobedecer. Porque afinal de contas isso partiu do jardim do Éden. Quando Eva e Adão desobedeceu a palavra de Deus. Então toda pessoa, todo filho e filha de Deus, quando ele nasce, ele já vem com a natureza de desobedecer. Parece um pouco até estranho dizer isso, mas é a verdade. Nascemos em pecado, em desobediência, e está entre nós a sua obediência, vê vocês? Porém, a desobediência ela veio lá do jardim do Éden. Quando nascemos, ganhamos vida, já vimos a esse mundo sabendo a desobedecer. Todos já nascem sabendo desobedecer. Uma criancinha, você reclama ela porque bateu a mão e quebrou aquele vaso, e amanhã ela vai lá e quebra outro novamente. Então é a natureza, desobedecer. Porém, veja, nós temos que aprender a obedecer a Deus. Então a obediência é uma coisa que se aprende. Nós não nascemos sabendo, mas nós aprendemos, diz o profeta. E é por isso que nós temos que vir à igreja, ler a palavra, ler as mensagens. É para aprendermos a obedecer a Deus. Aprender a obedecer a Deus, a sua palavra. Obediência, ela é aprendida, diz o nosso profeta. Em oração, nós temos que pedir, Senhor, me ensina a ser obediente. Senhor, me ensina a obedecer a palavra de Deus. Nós temos, como os homens e mulheres, que aprender a obedecer a palavra de Deus. Obedecer a Ele. Aprender, porque não é próprio do ser humano. Não é próprio do ser humano obedecer. Mas nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus. Para que nós temos que saber obedecer? Para sermos melhores cristãos, melhores filhos e filhas de Deus, melhores pessoas, ser um melhor pai de família, uma melhor mãe de família. É para isso que nós devemos saber obedecer a palavra de Deus. Obediência traz bênçãos. Você quer ser abençoado, irmão? Então aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a obedecer a sua palavra. Tantos princípios que nós temos que aprender e trazer para dentro de nós. Mas nós vamos focar aqui na obediência. Você cumpre os princípios e Deus cumpre as suas promessas. Está vendo? Você cumpre os princípios e Deus cumpre as suas promessas. Nós temos que fazer a nossa parte para sermos abençoados.
E para que as maiores bênçãos de Deus caiam sobre sua vida, é que você tenha um coração obediente. Quando você tiver um coração obediente, as grandes e gloriosas bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida, irmãos. Você será abençoado, recompensado pela sua obediência a Deus, a sua palavra. Nós temos que estabelecer uma aliança com Deus, com Ele. Faça isso agora mesmo, diz o profeta, de que você vai ser obediente. Você deseja ser obediente a Deus de agora em diante? Então diga graças a Deus. Eu desejo, Senhor, ser obediente a Ti, a Sua palavra, ser melhores para contigo. Afinal, todos nós queremos ser melhores para com Deus. Ser melhores. Não é assim que o mundo luta, essa correria toda aí, para melhorar financeiramente falando? Para conquistar mais coisas, mais bens? E o nosso bem maior é a vida eterna, diz o profeta. Então nós temos que trabalhar mais e mais e mais para crescer em Deus. Às vezes nós ficamos, o profeta fala aqui, nos encontramos correndo atrás de bênçãos. Senhor, me abençoe. Senhor, cura-me. Correndo atrás de bênçãos. Querendo ser abençoado. E nada acontece. Por quê? Porque você não está sendo obediente. Você não está dando ouvido à palavra de Deus. Você está pegando um tiquinho aqui, um tiquinho ali. E não é assim. Você tem que receber a totalidade da palavra de Deus. Deus em sua totalidade. Deixe-me lhe dizer algo. Quando você é cristão obediente, não precisa nem mesmo você ficar correndo atrás de bênçãos. São elas, as bênçãos que vêm correndo até você. Está vendo? Não precisa você ficar aí correndo atrás de bênçãos quando você é obediente. São as bênçãos de Deus que acompanham você, que acompanham a sua vida. E depois você vai cair em si e perceber, meu Deus, eu não merecia tanto. O que foi isto? A obediência produz bênçãos nas nossas vidas. Às vezes você olha no passado, meu Deus, eu não merecia tanto. Tantas coisas boas Deus me deu, tantas vitórias, tantos milagres, prodígios. Oh, você mesmo conquistou isso com a sua obediência. Obediência à palavra de Deus. Tiago fala, nós temos que ser um amigo de Deus. Não existe meio obediência. Não existe meio termo. Obediência parcial. Não, eu darei ouvidos a isto, mas não darei ouvido a isto. Eu viverei uma parte desta mensagem, mas não viverei isto. Não existe meio termo. Não existe obediência parcial, meia comunhão. Não, eu vou comer o pão, mas não tomarei o vinho. Não existe meia comunhão. Fazer as coisas pela metade, meia obediência. Eu sou meio fiel. Não existe. Nós temos que ser fiel a Deus, não por metade, mas totalmente fiel a Ele. Vê? Ou você quer ser abençoado em parte? Pela metade? Não. Eu creio que ninguém quer. Nós queremos por completo as bênçãos de nosso Deus. E nós temos que ser fiel a Deus em sua totalidade. Viver a mensagem, viver a Bíblia, viver as Escrituras. Pois ela testifica de Deus. E Deus opera por completo. Deus não faz coisas pelas metade. Sua obra é perfeita. E nossa adoração a Deus tem que ser perfeita, em perfeito espírito, em uma perfeita comunhão com Ele e com a sua palavra.
Não podemos fazer as coisas por metade. Deus deseja uma completa obediência de seus filhos. Oh, talvez você disse, mas eu não consegui ser obediente a Ele. Mas, irmãos, Deus te dá uma nova chance nesta noite, nesta hora, de você viver de uma vida diferente. Viver uma maneira diferente. O cristão vive de maneiras diferentes. Há muitas maneiras de se viver. Se nós parar para olhar o mundo aí, uns vivem de uma maneira, outros vivem de outra. Umas pessoas são mais sossegadas, outros são mais agitados e coisas assim, né? Outros falam mais, outros falam menos. Então há várias maneiras de se viver. Mas bom é viver da maneira de Deus, irmãos. E Deus nos dá nesta noite uma chance de viver a sua maneira. Então vamos dar esta oportunidade a Deus e viver a sua maneira. É uma semente que está sendo colocada em nossos corações agora. Essa semente está sendo colocada em nossos corações agora, irmãos. De que você pode viver diferente. Você pode fazer diferente. Você pode viver diferente. Talvez você esteja no erro. Talvez você esteja no vício. Talvez você esteja afastado. Mas Deus deseja que você viva de uma forma diferente nesta noite. Aceite-a. Faça essa sementinha ser regada pela palavra e que ela cresça e floresça e dê seus frutos. Nós somos a semente, diz o profeta. A semente foi semeada em nossos corações e cada um de nós temos que regá-la. Cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você regar cada dia mais com água da palavra de Deus, para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela dê os seus frutos. E quando ela dá os seus frutos, se estiver na era da colheita, então o semeador vem e colhe os seus frutos. O semeador é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegarmos ao amadurecimento espiritual, o semeador que é Cristo virá e colherá as nós que somos os frutos. Oh, irmão, nós estamos nos preparando para aquela grande colheita. Temos que ser obedientes à palavra de Deus. Deus vai te dar esta virtude nesta noite, irmãos. Deus deseja te dar esta virtude nesta noite. Que você seja obediente. Que você viva uma vida diferente. Que você o aceite, que você se arrepende. Que você conserte a sua vida. Oh, nós produzimos o que está dentro de nós. Ele diz aqui, ó. Nós produzimos o que está dentro de nós. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, então isso produz obediência. É uma questão de natureza. É uma questão de natureza, diz o profeta. Palavra de Deus é porque a natureza de Deus está em você. A natureza de Deus está no cristão. A natureza de Deus está nos seus filhos. E nós temos a natureza de Deus. E é por isso que nós somos obedientes à sua palavra. Graças a Deus. Somente na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, para nós concluirmos este assunto, o profeta, ele nos relata uma historinha sobre obediência. É pequenininha. Vai do parágrafo 194 até o 198, para nós finalizarmos. Ele diz assim, ó, que cada um de nós temos a natureza de Deus, não é isso? E ele diz, não se pede a uma ovelha para produzir lã, não se lhe pede para manufaturar um pouco de lã este ano, está vendo? Se ela é uma ovelha,
ela terá lã porque ela é uma ovelha. Então não se força um cristão a obedecer a palavra de Deus. Porque se a natureza de Deus está dentro dele, isso por si próprio produzirá a obediência. Você será automaticamente obediente a Deus. Não se força uma ovelha a produzir lã, porque a natureza dela já é produzir lã. Então esta é a natureza do cristão. Nós temos que ter essa natureza. Vê? Eu creio que eu sou uma ovelha. Você crê que você é uma ovelha, irmão? Agora, por isso é melhor eu me expressar por aqui. Eu tenho que estar com um pouco de lã para o mestre. Ele não tem que preocupar-se com isto. Conquanto que ele seja uma ovelha, ela produzirá lã. Ela não terá que manufaturá-la. Nós não temos que manufaturar nada, irmãos. Nós não temos que ter uma obediência forçada, por piedade, não. Nós temos que obedecer a Deus por amor à sua palavra, por amor ao que Ele tem feito para conosco. Ele salvou a sua vida, Ele salvou a minha vida, Ele te deu vida eterna. É uma forma de gratidão para com Deus, é obedecer a sua palavra. Ninguém força aquela ovelha a produzir lã. Ninguém força. Você não tem que manufaturar nada forçada, fazer nada forçada. E eu não deveria fazer isso. Eu sei que sou um cristão. E nós sabemos que somos cristãos. Irmãos, tentando se salvar por si mesmo, pelos seus próprios esforços humanos, não. Mas todavia sincero e temente ao nosso Deus. Você está assim? Sincero, temente ao nosso Deus? Graças a Deus que nós estamos. Agora, qual é o problema? São os púlpitos fracos? Não. São escolas fracas? Não. Seminários fracos? Não, não é o problema. Ensinando teologia de homens? Sim, esse é o problema. Você diz, a força de um cristão, eles apenas perguntam, você é cristão? Eu sou da igreja tal. Você é cristão? Eu sou de tal igreja. Agora, essa é a força do cristianismo. Agora veja como é diferente, aleluia. Como é diferente daquela primeira igreja. Eles não tinham nenhuma dessas coisas para dizer. Porém, eles haviam sido enchidos com uma energia, um poder do Espírito Santo. Agora veja, irmãos, o profeta vai entrar aqui num pequeno relatozinho do que acontecia com os gladiadores no tempo de Roma antiga. Veja, preste bastante atenção. Um poder do Espírito Santo que o havia libertado do pecado e da morte. Eles não eram nominais, a igreja ali. Eles tinham o amor de Deus queimando em seus corações, que os enviou à morte. Vê? E minha filha estava lendo para mim um livro, e chamava Os Gladiadores, uma certa noite, e disse, ouça isto, papai. A filhinha dele falou para ele, ouça isto, papai. E eu não consigo no momento, me perdoe, eu não consigo lembrar o nome. Porém, um jovem cristão havia sido lançado como um gladiador para lutar na arena romana. E como nós sabemos, os gladiadores eram jogados na arena para lutar até a morte. Era matar ou morrer. E eu tive naquela arena orando, as velhas paredes caindo e coisas assim. E quando sentava ali, eles simplesmente gostavam demais de vê-los. Aqueles gladiadores lutando entre si, se matando, era um divertimento para eles. E eles tinham que matar um ao outro, Deus falando, nos antigos dias. E eles simplesmente encontravam um ao outro e matavam um ao outro e acabava. Deus era contra isso, diz o profeta aqui, sobre essas lutas. E um dos bravos, um dos primeiros sinais do cristianismo, recusava matar um homem. Vê vocês? Eles recusavam. Isto é correto. E pode-se
matar de muitas maneiras, além de simplesmente cravá-lo com uma faca. Pode-se matar de qualquer maneira. Fale contra o seu caráter, de muitas maneiras se pode fazer isto, matar um homem. Porém, este gladiador, ele estava ali na arena, aquele jovem cristão, e era contra ele matar outra pessoa, um ser humano. Porém, este gladiador soltaram um leão ali contra ele. E com a força e poder de Deus, ele matou aquele leão com sua espada e uma faca. E as pessoas bateram palmas, o aplaudiram, bravo, 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 e rejubilavam com aquilo. E eles se levantaram e soltaram outro leão, vê? E ele matou com a sua espada. E então soltaram um homem, um pagão africano escuro, grande, forte, diz o profeta aqui, enorme, alto, para lutar contra aquele cristão. E era contra os princípios daquele cristão matar um outro homem. Porém, ele foi jogado ali, perante aquele outro homem. Era matar ou morrer, diz o profeta. E aquele homem africano ali, grande, de grande porte, porém na luta ele derrubou aquele grande homem. E o africano estava no chão, e estava com a sua espada bem sobre ele. Naturalmente, o africano disse: Senhor, mate-me rapidamente, assim eu não sofrerei. Não me torture, mate-me rapidamente. E o cristão jogou fora a sua espada, tirou a sua armadura, foi diante do imperador e disse: Imperador, eu sou um cristão, meu Senhor e Salvador nos proíbe de tirar a vida do outro. Eu tirarei a vida de uma besta selvagem, de um leão, porém não de meu irmão. Eu me recuso a matar um homem. E todos os imperadores de Roma e assim por diante levantaram e disse: Você quer dizer que um gladiador escravo se recusa a obedecer à voz de Roma? E eles chamaram o homem: Levante-se e tome essa espada e mate-o. E levantou-se e tomou a espada do cristão, o cristão sem arma, abriu seus braços e o homem atingiu através do coração e matou aquele cristão com uma espada, bem através do seu coração, com uma espada, seus pulmões. E quando esta grande faca atravessou seus pulmões, o pequeno cristão caiu de joelhos e disse: Senhor Jesus Cristo, receba o meu espírito. E nós falamos de sofrer por Cristo. Qual será o nosso testemunho como os homens hoje? Aquele jovenzinho, ele não saiu dos princípios de Deus. E o cristão hoje, ele não pode sair dos princípios de Deus. Ainda que você esteja entre a vida e a morte, permaneça obedecendo a palavra de Deus. Permaneça firme. Ainda que você seja jogado em arenas, fique obediente à palavra de Deus. E que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor. Deus vos abençoe. Vamos dizer graças a Deus que o Senhor Jesus continue abençoando o nosso irmão Wesley. Aqui tem um destaque aqui que eu peguei: você cumpre os princípios e Deus cumpre suas promessas. É o que nós devemos fazer. São aproximadamente 131 pessoas que têm sido abençoadas junto conosco nessa noite. Aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e sua família. A igreja em Brejinho das Ametistas. E em Caculé, irmã Marculina. Os irmãos aqui em Caetité, irmã Alice, Cibele e família, Gislaine, Maria e família, Geisa e Stephanie, Maurício e Moacir. A igreja ali em Guanambi, também o irmão Luiz Ricardo. Em Itabuna, os irmãos Beto, Mena e Joaquim, Leide e Sara, Robson e Alane, Lívia e Elisete, Charliton e irmão Josemar Matos. Um abraço fraternal para o pastor Francisco e família ali em Jacaraci.
e todos os irmãos. Em Maracás, o irmão Osvaldo e família, irmã Rita de Cássia. Em Pé de Serra, irmã Neuza e Abel, Manuel Vieira e família. Em Pindaí, irmã Veraci, irmão Vando e irmã Tatiane. E no Ceará, em Barbalho, irmão Severino e Felipe. No Goiás, senador Canedo e irmã Marta. E em São Paulo, Sorocaba, o irmão Jorge e Ildete. Deus abençoe a todos os nossos irmãos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E aqui está um pedido de oração para o irmão Maurício e família aqui de Caetité. Nós vamos nos colocar de pé, vamos levantar as nossas mãos. Você que tem o seu pedido de oração, pode levantar uma de suas mãos, entregar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa poderosa mensagem, ó Pai, que o Senhor tem nos enviado a cada dia das nossas vidas, Senhor. Não tem faltado alimento para a tua noiva, Senhor. Este alimento espiritual tem descido do céu a cada dia e tem alimentado os teus filhos aqui nesta terra, Senhor Jesus. E nós te damos graça nesta hora, ó Pai, porque o Senhor cumpre com as suas promessas, ó Pai, que possamos ser obedientes à tua palavra, igual nós ouvimos nessa noite, ó Pai. Obedecer o Senhor Jesus Cristo e nós recebemos as nossas bênçãos espirituais, as bênçãos em nossos lares, nossas famílias, nossos trabalhos, Senhor, e todos nós somos abençoados, ó Pai. Aqui está esse pedido de oração para o irmão Maurício, Senhor. O Senhor conhece ele, ó Pai. A sua família ali, Senhor. Que o Senhor abençoe, supre as necessidades. Se for enfermidade, dai a cura. Se for, Deus, uma libertação, dai a libertação, ó Pai. Se for a salvação ali no seu lar, dá uma salvação ali, ó Pai, para a sua família, Senhor Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos neste momento pelas bênçãos do Senhor Jesus Cristo que tem nos alimentado nessa noite. No nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Agora cumprimentem o outro de longe mesmo e diga: Deus abençoe, Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar,
fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade.